Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, com a nossa irmã Franciele, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e seguindo com os comentários do nosso irmão Ney e Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectando com o nosso Criador, nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de hoje de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade presente, os nossos mentores, que possamos ter entendimento de cada ensinamento, de cada palavra, que possamos ter a percepção desses ensinamentos, que possamos colocá-los em práticas e que seja parte do nosso cotidiano, tanto nos nossos atos e pensamentos. Sendo assim, pedimos a proteção e pedimos a permissão para dar início aos nossos estudos. Que assim seja. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 174, Pão de Cada Dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 3. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo, em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, a maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde, ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade que realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao todo misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece o sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher, um dia, os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Então, vamos pensar sobre a oração que Jesus nos ensinou, quando rogamos a Deus o pão nosso de cada dia. Naturalmente, que na nossa compreensão, que em torno desse pão vai para muito além das nossas necessidades materiais. Claro que até nesse quesito, a providência divina não nos desampara, não é? Apesar ainda que existe muito egoísmo humano que mantém no mundo a miséria e os seus extremos. Nós raramente pensamos na colaboração de Deus em todos os aspectos da nossa vida, principalmente quando tudo acontece do jeito que nós queremos que acontecesse. Então, nós acabamos esquecendo das inúmeras bênçãos de Deus, mesmo nas pequenas coisas, ou aquelas que parecem comuns,
que costumamos ter como óbvias ou normais. Por exemplo, já pensamos no sol, o sol que nos aquece? E o ar que respiramos? O vento, por exemplo? São coisas tão simples para nós, são coisas que nos acompanham desde o nosso nascimento, que acabamos esquecendo, ou até a própria chuva, podemos observar quando há estiagem, a falta de água. Quantos problemas que temos com a terra, com a seca, a falta de alimento e às vezes até a falta de energia. Pensem desde o momento que vocês acordaram para a sua existência só no dia de hoje. Quantas forças da natureza colaboraram para que você estivesse agora ouvindo essa mensagem? Mas o pão nosso de cada dia, que envolve também uma série de necessidades mais amplas e transcendentes, especialmente a necessidade do espírito de comungar com Deus. Existirão aqueles que ainda estão de tão modo absorvidos pela matéria, que sequer consideram essas necessidades. A vida para eles se resume em comer, beber, dormir, conquistar os recursos materiais e somente isso. Na matéria envolve também aquilo que é necessário, não supérfluo para a manutenção da nossa vida material, mas também o pão do Espírito, como diz Jesus, em uma passagem muito conhecida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Portanto, todos os dias, Deus nos oferece a sua palavra, a sua inspiração, a sua motivação, os livros que nós podemos estudar para evoluir o nosso espírito. Então, é nessa magnitude que nós precisamos analisar o nosso pão de cada dia, para que também assim tenhamos para com a vida um olhar de gratidão, porque às vezes estamos tão fixados naquilo que está para além do pão, aquilo que é supérfluo, o que não é necessário, aquilo que é apenas multiplicação de caprichos, que não sabemos ser gratos pelo pão que temos, pelo pão tão necessário, abençoado e tão rico que temos. Desde o pão nosso de cada dia até as galáxias, todas em perfeito equilíbrio, e o amor do Pai, que tudo conduz, que tudo mantém, e que tudo melhora. Deus não quer que nós fiquemos estagnados, parados, em um grau determinado de evolução. A todo momento, Ele nos encaminha maneiras para que possamos crescer, evoluir, situações que nos fazem mudar para melhor, aprender, para diminuir o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e fazer florescer em nós a vontade de servir, de colaborar, o amor verdadeiro para com os nossos irmãos, a caridade. A vida é um eterno despertar. Todo dia temos uma nova oportunidade, todo dia temos um pão, que é uma dádiva do Pai para que possamos continuar a nossa trajetória, a nossa evolução. Gratidão. O pão de cada dia tem uma fonte, né? É o pensamento criador do Senhor, nosso Pai. É atuando sobre a matéria de origem divina que o homem se desenvolve enquanto espírito em evolução. É do trabalho que estamos a falar. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço, o jantar, o café ou a merenda. É também a ideia e o sentimento da palavra e ação, para que reine a saúde com alegria em torno de nós. Precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também da paz, esperança, fé, valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros, conversando, distribuímos os nossos pensamentos, nossos atos influenciam os que nos cercam, segundo as nossas intenções. Por isso também os outros nos alimentam com suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados, né? E perturbados, porque mudamos a nossa vibração. Sem disso, nos apercebemos. As nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam o nosso íntimo, o nosso eu. Procuremos, desse modo, um pão espiritual que nos garanta a harmonia interior,
que conserve em nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade, que nos ajude a ser exemplo de compreensão e fraternidade. No entanto, meus irmãos, se não pensarmos e sermos exemplo de compreensão e fraternidade, no entanto, se ao pensar o Espírito desenvolve uma atividade útil, ele também está trabalhando, como faz qualquer pessoa, refletindo, vibrando por alguém, as massas de pessoas, como faz os espíritos puros, que não precisam mais encarnar para evoluir. Nesse processo, ou em todos os processos evolutivos, todo o progresso resulta da relação íntima da criatura com seu Criador, ou seja, a nossa relação com Deus. O Cristo, ao nos ensinar a orar, dando-nos a oração dominical como uma expressão máxima de sintonia com o Pai, apresenta-nos um tópico de reconhecimento da superioridade do nosso Criador em relação à criatura que somos nós. Isso está nesse trecho, nesse capítulo que nós acabamos de ler. Ele também nos lembrou que, na sintonia com o Pai, tudo nos seria providenciado quando pedíssemos, buscássemos, batêssemos a uma porta, pois quando fizesse essas ações, nos seria dado e encontraríamos, e nos seria aberta a porta batida. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. No ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que se põe em ação a força da inteligência. Gratidão, meu Senhor. Ilustrando a mensagem cristã e fazendo que possamos absorver a linguagem de sabedoria e amor, referimos-nos à citação na rogativa em que nos devemos envolver quando chamamos o Pai Nosso, e em exercício de amor, confirmação de fé e júbilo cristão, ao afirmarmos a nossa crença e buscamos o alimento material e espiritual a nos abster. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Frase de apelo e rogativa maior, aquele que nos dispõe à mesa farta da reencarnação, num processo de exercício e crescimento, porém nos deixando livres para optar pela qualidade de alimentos que nos nutrem e nos nutrirem. Não é verdade? Este apelo íntimo, talvez muitas vezes recitado e sem a penetração da verdadeira intenção do verbo, é-nos de importância enorme, pois, ao nos alicerçarmos em bases alimentares da matéria densa ou nos sutis alimentos, a nós fazerem crescer espiritualmente, estaremos à disposição de nos saciarmos dignamente em patamares de equilíbrio ou distorções. A vida terrena conjugada à espiritualidade em termos de abastecimento se tornará a perfeita escola de alimento de nossas almas, que nos completemos regiamente as constituirmos filhos seletos do Pai. Entretanto, este pão nosso de cada dia poderá sorver desintegrações ao nos submetermos às intempéries e nelas nos deixarmos envolver.
o alimento que nos é enviado a todos os instantes não será absorvido, pois a precariedade de nossas percepções nos anulará a vontade de nos alimentarmos com correção e equilíbrio. Irmãos, o alimento a que a oração se refere será o espiritual em suas devidas proporções, à disposição em que as almas se colocam a absorver as mensagens de luz e amor, deixando-se nelas penetrar e transformando a sutileza dos enlevos que nos enviam os amigos espirituais em farturas abraçada, e nos ajudar a desenvolver positivamente o nosso processo kármico, embelezando-nos intimamente com o alimento espiritual. Tudo mais se tornará peça dispensável e vista em menores proporções. O abastecimento se torna, então, uma realidade ser buscada diariamente, e nas lutas e dificuldades serão os impulsos que nos fazem querer ultrapassá-los e vencê-los, pois saberemos que a fartura da ceia celestial nos espera com campos de luz e amor mais amplos. Os verdadeiros alimentos a preencher nossas almas ainda primários. Nestes amplos agasalhamentos, o orgulho e a vaidade, desunião e ambição serão excessos a serem dispensados, pois quando a noção alimentar dos fluidos espirituais nos preencher a alma, sentiremos o manto do Pai a nos envolver. Entretanto, na largueza desta alimentação, situarão os nacos alimentares da matéria que se faz necessário abster o corpo nas devidas proporções e nos fazer compor estruturas equilibradas e exercícios kármicos. Mas nem sempre a alimentação do corpo se dá em franco equilíbrio e respeito ao vaso carnal que precisa também de ofertas dadivosas, se bem movido muitas vezes por preenchimentos nocivos e que se desaliam a composição carnal num todo. Lamentáveis são as absorções indevidas e desaconselháveis ao corpo carnal, porque se o naco espiritual que nos abastece precisa de rigorosa observação e equilíbrio. Naturalmente, que se não nos compensarmos na ingestão de alimentos do campo físico, iremos divergir em vitaminas de fé, em proteínas de amor, em energia de caridade. Assim, nessas desestruturações, o trato tanto ao espiritual quanto ao material serão afetados. O naco material de alimentos enviados ao nosso corpo carnal não deverá ser só o que ingerimos por via bucal, mas também, principalmente, os pedaços que ingerimos através do fluxo mental, do desamor, da ambição, falta de fé, indulgência, desarmonias e abusos, moral e físico. Todas essas desaceleradas produtividades nos contaminarão alimentarmente. E quando nos vimos nos hospitais do espaço, é que iremos reconhecer como nos alimentamos mal, sem ter permitido que a farta mesa do pão nosso de cada dia nos proporcionasse o verdadeiro equilíbrio entre a alimentação espiritual e a física. Lembremos-nos, irmãos, de que o alimento mal distribuído e não agradecido poderá trazer-nos problemas nas estruturas físicas e espirituais. Respeitemos o pão nosso de cada dia, alinhando cada naco de alimento absorvido dentro das leis do amor e do respeito e da moral. Por Emmanuel. Mais um texto para nós refletirmos, nós observarmos o nosso plantio, nossa colheita e os frutos de um trabalho de serviço do nosso Pai. Colher o que não plantamos, cobiçar os frutos dos nossos próximos, sem o menor esforço de merecê-los. Nossas conquistas são de nosso merecimento, do esforço que colocamos
do quanto tivemos fé e o quanto Deus nos permite. Seguindo o caminho do bem e adubando com amor e dedicação, pensando em espalhar essas bênçãos recebidas, compartilhar com o nosso irmão de caminhada, tudo vai florescer, tudo vai dar frutos e flores, tudo vai ser mais bonito e não vai ter lugar para o egoísmo, e todos os dias darão graças ao pão de cada dia. Gratidão. Como bem nossos irmãos explanaram, precisamos do alimento material para a saúde do corpo. É essencial o homem cuidar do corpo se alimentando adequadamente, cuidar da casa mental cultivando os bons pensamentos e cultivando os bons sentimentos. O pão de cada dia representa o alimento espiritual, a saúde, o equilíbrio espiritual. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O homem quieto busca preencher o vazio existencial de coisas materiais e sentimentos que alimentam o ego. O espírito necessita do pão da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, João 6, 27, 36. Através dos ensinamentos sublimes do Mestre, o espírito aprenderá a vivenciar o amor, a lei maior. Assim, estaremos deixando de alimentar os nossos desejos inferiores, estaremos servindo, praticando a verdadeira caridade, vencendo a si mesmo, fazendo para o outro o que gostaríamos que nos fizessem. Estaremos enxergando as necessidades alheias, além das nossas, nos tornando pequenos, eliminando o orgulho e o egoísmo. Lembremos que as virtudes de Jesus eram baseadas na humildade e caridade. Pensemos nisso. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Pai nosso, que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações
e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espírito encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhe o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, findo o dia, possa voltar a seio de sua família. Que esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem as guerras e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão nos navegadores dos ares, os que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos, do ser a vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós, estejam com todos. Amém.